Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje o Portal de Estudos de Química vai apresentar para vocês os cálculos em Química por análise dimensional parte 2, onde eu priorizo a resolução dos exercícios de estequiometria, ok? Eu escolhi aqui alguns exercícios mais recentes dos últimos vestibulares para mostrar para vocês a conduta de resolução, ok? Então vamos lá, no primeiro exercício aqui da Medicina do Centro Universitário de São Caetano, essa prova é elaborada pela VUNESP, ok? E diz que desde o período colonial, a cana-de-açúcar tem grande importância para a economia do Brasil, sendo a principal matéria-prima para a produção do açúcar e do etanol. Mesmo com os avanços tecnológicos dos últimos séculos, o processo industrial consiste basicamente na extração e purificação do caldo de cana-de-açúcar, obtendo-se o melaço, uma mistura rica em sacarose, que, por cristalização, forma um açúcar mascavo. Quando são adicionados micro-organismos específicos ao melaço, ocorre a formação do etanol, de acordo com as equações a seguir. A primeira equação mostra a hidrólise da sacarose, que é um disacarídeo, que ao hidrolisar ele origina os monossacarídeos constituintes glicose e frutose, que posteriormente, na presença dos micro-organismos, da levedura, que fornece as enzimas, que vai originar a fermentação alcoólica, onde os monossacarídeos, na presença da zimase, vai se transformar no etanol e gás carbônico. Agora, considerando que uma tonelada de cana-de-açúcar fornece 600 mols de sacarose e que a constante dos gases seja igual a 0,08, aqui eu tenho a unidade da constante correspondente às unidades das variáveis do estado gasoso. Pressão em atmosferas, volume em litros, quantidade de matéria em mol e a temperatura expressa em Kelvin. Aí ele pede para 600 mols de sacarose calcular o volume de gás carbônico obtido em litros, na temperatura de 27 graus Celsius e 1 atmosfera de pressão. Notem que a temperatura de 27 graus Celsius e 1 atm de pressão não corresponde às condições normais de temperatura e pressão, então eu não posso fazer uso daquele volume padrão que vocês já têm conhecimento, o 22,4 litros, que é específico para a CNTP, onde a temperatura é 0 graus Celsius e 1 atm de pressão. Então, nesse caso, como as condições não são as da CNTP, eu terei que fazer o cálculo do volume do gás carbônico na qual ele pede para ser calculado, usando a equação do gás ideal, que também já é do conhecimento de todos vocês, que é o famoso PV igual a NRT. Muito bem, na equação do gás ideal, PV igual a NRT, eu deverei calcular o volume, que é a nossa incógnita. Para tanto, eu tenho a pressão, que é 1 atm, eu tenho a temperatura, que é 27 graus Celsius, que será transformado em Kelvin, eu tenho a constante dos gases e falta achar o número de mol, a quantidade de matéria. E esse número de mol do gás carbônico é o primeiro passo desse exercício. Mas como eu vou calcular o número de mols do gás carbônico, sendo que o dado fornecido é quantidade de matéria em mols de sacarose que está na primeira equação? Ora, isso é um exercício de cálculo estequiométrico com reações consecutivas e a resolução é muito simples. Basta eu passar um traço aqui embaixo e simples somar as duas equações. Somente isso e nada mais. E nessa soma das duas equações eu vou cancelar as substâncias que estão iguais em lados opostos e simplesmente eu acabo somando o que sobrou. E nessa soma, então eu tenho aqui a sacarose vou somar aqui, mais a água, que é a sua hidrólise, E nessa reação de hidrólise, então eu vou copiar e vou colar aqui para ficar bem bonitinho para vocês visualizarem. Notem que eu estou apenas simplesmente somando as duas equações, onde nesta soma eu cancelei as duas moléculas dos monossacarídeos e simplesmente estou copiando aqui o que restou. Pronto, aqui está. Essa é a equação na qual
eu tenho disponível para calcular o volume de gás carbônico proveniente da quantidade de matéria de sacarose. Mas, para calcular o volume, como eu disse, eu preciso primeiro achar o número de mols, ok? Então, eu vou, primeiro passo, escrever para o examinador, a pessoa que vai corrigir essa prova, que é uma questão dissertativa, né? Eu vou sempre especificar o que eu estou fazendo. Então, primeiro eu vou fazer o cálculo do número de mol, que é a quantidade de matéria, cálculo do número de mol de gás carbônico proveniente através da quantidade em mol de sacarose, ok? Então vamos lá. O dado fornecido encontra-se aqui no enunciado, 600 mols de sacarose, então eu vou colocar aqui, ó, 600 mols de sacarose. Esse é o nosso dado preliminar, né? E a partir desse dado referente à quantidade de matéria de sacarose, eu vou calcular o número de mol de gás carbônico proveniente através da relação estequiométrica, que nos mostra que 4 mols de gás carbônico produzido nesta reação, 4 mols de gás carbônico produzido nessa reação é proveniente de 1 mol de sacarose. Atentando para o fato de que o mol de sacarose vai ficar aqui no denominador, né? Para que permita eu fazer isso que eu vou fazer agora. Cancelar mols de sacarose do numerador com mol de sacarose do denominador, e assim eu tenho a quantidade de matéria de gás carbônico proveniente, que é resultante da multiplicação aqui, né? 4 vezes 600 é igual a 2.400 mols de gás carbônico. Lembre-se que na resolução referente à primeira parte dos análise dimensional usando as grandezas químicas, eu já tinha dito para vocês que numa prova dissertativa, a análise dimensional ela vem sempre orientando o que está sendo colocado aqui. Então, por exemplo, esses 600 mols de sacarose, o que é isso? Tem que dizer para o examinador, isso aqui corresponde ao dado proveniente do enunciado, é o dado do exercício. Tá, e me explica, o que é esses 4 mols de gás carbônico que está relacionado a 1 mol de sacarose? O que é isso que você colocou aqui? Eu explico, isso daqui que foi colocado é simples, isso corresponde à estequiometria, a relação estequiométrica. Pronto. Numa prova de segunda fase, questões discursivas, é muito importante, é obrigatório, eu digo, é obrigatório que vocês especifiquem tudo que está sendo relacionado. É a única exigência que deve ser mencionado nesse caso. Vocês não podem se esquecer de fazer as especificações. Pronto. Agora, no segundo passo, nós vamos finalizar esse exercício através do cálculo do volume de gás carbônico obtido. Sempre deixem a sua resolução da forma mais clara, da forma mais simples possível, para você mostrar a sua conduta de resolução e principalmente o teu raciocínio, tá? Não deixe os cálculos jogados lá com a expectativa de que a pessoa que vai corrigir vai adivinhar o que você está colocando. Não faça isso. Sempre especifique, estou calculando isso, estou fazendo aquilo, tá bom? Isso deixa a sua resolução impecável. Muito bem, e como nós vamos fazer isso, ou seja, o cálculo do volume de gás carbônico, como já dito no início dessa resolução, usando a equação do gás ideal, PV igual a nRT, onde eu tenho aqui os dados disponíveis. Notem, a pressão é igual a 1 atmosfera, vamos colocar aqui, pressão de 1 atm, não há necessidade mais de colocarmos as unidades, já que a constante universal fornecida já tem as unidades previamente destacadas. O volume é o que eu quero calcular, o volume eu quero é a incógnita, a quantidade de matéria, que é o número de mol que faltava, agora eu já tenho disponível, é
1.400 mols. A constante universal dos gases, para eu usar o valor fornecido, aqui está 0,08. E não se esqueçam de colocar a temperatura expressa em Kelvin, tá? Notem que aqui a constante universal dos gases é Kelvin a temperatura. Então, para passar Celsius para de graus Celsius para Kelvin, basta somar 273 e 273 mais 27, o volume em Kelvin é 300. Muito bem, aqui eu vou simplesmente multiplicar 2.400 vezes 0,08 vezes 300 e a nossa resposta aqui, segundo o enunciado, tem que ser expresso em litros. O produto dessa multiplicação é exatamente igual a 57.600 litros. Pronto, aí está a resolução da primeira questão, certo? Eu gostaria apenas de destacar que a análise dimensional, a técnica de resolução que pode ser utilizada também nos cálculos estequiométricos, sempre especificando o que foi relacionado. Muito bem, agora eu vou fazer aqui a questão número 2 da Faculdade de Medicina de Marília, questão também de 2022, que fala a respeito da seguinte situação. Primeiro, uma pastilha efervescente de antiácido estomacal contém em sua composição 1.680 miligramas de bicarbonato de sódio com 960 miligramas de ácido clorídrico. Ele pede para você determinar o volume de gás carbônico que pode ser liberado na reação completa desses 1.680 gramas do bicarbonato de sódio quando uma pastilha do antiácido é colocado na água. E ele pede para você fazer o cálculo desse volume a partir dessa massa de bicarbonato de sódio usando o volume molar. E o volume molar aqui é o seguinte, 24 litros. 24 litros é o volume padrão correspondente a 1 mol, certo? Bom, notem que no exercício anterior nós não tínhamos as condições do volume molar, então eu usei a equação do gás ideal para calcular o volume. Agora não será necessário fazer uso dessa equação, porque eu tenho aqui o volume padrão, que é 1 mol 24 litros. Então, primeiro eu preciso fazer a reação do bicarbonato de sódio colocado em água, ok? Então vamos lá, vamos fazer as reações então. Primeiro, o bicarbonato de sódio é o NaHCO3, inicialmente ele está no estado sólido e ele é colocado em presença de água. Notem que ele é um composto de natureza iônica e esses compostos de natureza iônica, em água eles se dissolvem e nessa dissolução os íons se dissociam e nessa dissociação nós teremos o íon sódio, o Na+, e o íon bicarbonato, ok? É importante também que o aluno coloque essas reações com os estados físicos correspondentes das substâncias, tá? Já que trata-se de uma questão dissertativa, isso é importante. Notem agora que dos íons, o sódio é o íon chamado espectador, que ele não vai participar de nenhum evento, só apenas vai ficar no meio, mas na sequência nós temos o íon bicarbonato. Este íon bicarbonato, ele sofrerá uma reação conhecida como hidrólise. Esse exercício envolve o conceito de hidrólise salina, que acredita-se que vocês já tenham esse conhecimento. Caso vocês não saibam os detalhes da hidrólise salina, nós temos uma videoaula no canal do Portal de Estudos de Química para que vocês entendam o mecanismo de funcionamento desse evento. Aqui eu coloquei a água na forma iônica para vocês visualizarem, ficar mais fácil enxergar que cargas com sinais opostos se atraem, né? Então o íon bicarbonato tem carga negativa, então ele vai atrair o íon H+ da água com carga positiva e assim ocorrerá a formação do ácido carbônico, que é o famoso H2CO3.
Ah, e outro detalhe muito importante, o ácido carbônico ele é instável. Por isso que na química uma substância instável nós temos aquele hábito de colocá-la entre o sinal de maior e menor. E vocês já sabem, isso já foi mencionado por diversas oportunidades durante as aulas, que uma substância instável você não poderá deixá-la dessa maneira. O ácido carbônico é uma substância instável, então ela obrigatoriamente vai se decompor e nessa decomposição ocorrerá a formação de água mais gás carbônico, água mais CO2. Caso o aluno já saiba esse detalhe e ele já queira colocar direto, ao invés de colocar ácido carbônico, colocar água e CO2, também é possível. É possível, pode ser feito isso. Fazendo aqui uma breve simplificação, já que nós temos água aqui no numerador, no primeiro membro, e água aqui no segundo membro, então a reação de hidrólise do bicarbonato, aqui está, né? A hidrólise do íon bicarbonato, ela acaba originando, notem que trata-se de um equilíbrio dinâmico, tá? Essa reação é um equilíbrio químico onde é necessário que vocês coloquem a indicação do mesmo, tá? Para as duas setas, para a direita e para a esquerda, que vai se transformar em solução aquosa em gás carbônico, CO2, mais o íon OH- livre, que confere o caráter básico do meio. Por isso que no assunto chamado hidrólise salina, nós falamos que o bicarbonato de sódio ele é um sal de caráter básico. E então ele é utilizado como antiácido, ele neutraliza substâncias de caráter ácido. Essa é a justificativa. Aqui está o íon OH- livre, que confere o caráter básico do bicarbonato. Bom, agora fica mais fácil visualizar o gás carbônico na qual ele mencionou. Aqui está, ó. Tá vendo o gás carbônico? Então ele quer que você calcule agora qual o volume de gás carbônico produzido a partir de 1.680 gramas do bicarbonato de sódio. Bom, então nosso ponto de partida aqui, então eu vou escrever o que vai ser feito. Vai ser realizado o cálculo do volume de gás carbônico proveniente da composição de 1.680 mili. O mili corresponde à potência 10 elevado a menos 3, que eu já vou colocar aqui. Isso vai me poupar uma transformação. Então eu já coloco direto. 1.680 vezes 10 a menos 3 gramas de bicarbonato de sódio. Esse é o meu dado preliminar. Eu vou partir desse dado para chegar no volume de gás carbônico. Então, agora eu vou pegar esse dado e multiplicar pela massa molar do bicarbonato de sódio. 1 mol do bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3. Observem que essas provas elas possuem a tabela periódica para sua consulta, certo? E essa consulta da tabela periódica tem por finalidade o aluno obter as massas atômicas do sódio. Deixa eu colocar aqui então separadamente para vocês. A massa do sódio é igual a 23, a massa do hidrogênio é igual a 1, a massa atômica do carbono é igual a 12, a massa atômica do oxigênio vale 16. Isso tudo é proveniente da tabela periódica fornecido na prova da VUNESP, tá? Agora, de posse em mãos dessas massas atômicas, eu vou calcular a massa molar do bicarbonato de sódio agora, o NaHCO3, ok? Então, a massa atômica do sódio é 23, mais a massa atômica do hidrogênio vale 1,
mais o carbono, que vale 12, e 3 vezes a massa do oxigênio, que é 16, então vai dar 48, com mais 12 vai dar 60, 23 com mais 1 dá 24, então 60 com mais 24, aqui está a massa molar do bicarbonato de sódio, é 84 gramas, é a massa de 1 mol, ok? Vamos escrever aqui, 1 mol de bicarbonato de sódio possui uma massa de 84 gramas do NaHCO3. Notem que na massa molar, vocês viram, né? Eu estou colocando aqui a massa em gramas do bicarbonato no denominador, que permita eu cancelar com a massa em gramas do numerador. Bom, mas agora observe nas reações que eu fiz aqui à esquerda. O 1 mol do bicarbonato de sódio em solução aquosa originou 1 mol do íon bicarbonato somente, né? Então vamos escrever aqui que 1 mol do bicarbonato de sódio originou 1 mol do íon bicarbonato. Sendo que eu vou colocar o mol do bicarbonato aqui no numerador, né? E eu vou colocar o mol do bicarbonato aqui embaixo, aqui no denominador. Sim, claro, eu vou colocar aqui no denominador para eu cancelar com o número de mols do bicarbonato do numerador. Agora, aqui está. Cancelei. Bom, muito bem. Agora eu tenho o bicarbonato, que está aqui do seu lado esquerdo, que foi formado nessa dissociação, que depois, na segunda reação, ele hidrolisou. E nessa hidrólise, após a simplificação, esse 1 mol do bicarbonato originou 1 mol de gás carbônico. Então vamos escrever aqui do lado que 1 mol do bicarbonato originou 1 mol de gás carbônico. 1 mol de gás carbônico foi originado a partir de 1 mol do íon bicarbonato após a sua hidrólise. Sendo que o mol do bicarbonato do numerador cancelo com o mol do bicarbonato no denominador. Bom, agora eu vou transformar essa quantidade de matéria em volume, né? Usando aqui o volume molar, né? Aqui está o volume molar que é para usar. 1 mol, 24 litros. Então, vou escrever aqui, ó, 24 litros de gás carbônico para 1 mol. 1 mol. Ok. Agora eu tenho 1 mol de gás carbônico do numerador, que eu cancelo com 1 mol de gás carbônico do numerador e vou realizar o cálculo, né? Não vou, como eu já disse anteriormente, priorizar aqui os cálculos matemáticos, a fim de que sobre mais tempo para calcular, fazer outras questões e o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Espero a compreensão de todos nesse sentido. E realizando esse cálculo, a resposta obtida é 0,48 litros de gás carbônico. Mas como nós tínhamos já combinado desde o início, a questão ela é dissertativa, é uma questão aberta, então obrigatoriamente eu deverei mostrar para o corretor tudo aquilo que está sendo relacionado, ok? Então vocês façam desse jeito aqui, ó. Coloca uma chavinha aqui embaixo e comece a especificar tudo aquilo que você está colocando aqui, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Esse 1.600 gramas do bicarbonato de sódio é o dado proveniente do enunciado. Esse 1 mol do bicarbonato, que corresponde a 84 gramas, é a sua massa molar. Então escreva massa molar do bicarbonato de sódio. Só a fórmula dele já é o suficiente. Esse 1 mol de bicarbonato está para 1 mol do bicarbonato de sódio, corresponde a estequiometria.
a relação estequiométrica. Aqui, aliás, é o mesmo que eu vou escrever aqui, ó. 1 mol de gás carbônico está para 1 mol do bicarbonato. Isso também é a relação estequiométrica, nesse segundo passo. Aqui, ó, segunda parte. Agora, por fim, esse 24 litros corresponde a 1 mol de gás carbônico. Isso é o volume molar. Vou colocar aqui, ó. Volume molar do gás carbônico. Ok, aí está a resolução desse exercício. Está ficando mais claro? Sim? Para muitas pessoas, a técnica de resolução dos cálculos em química por análise dimensional é uma novidade, né? E esse canal tem por finalidade mostrar essa alternativa, essa resolução para vocês, a fim de facilitar a sua vida. Eu escolhi mais um exercício aqui, o número 3 agora, Medicina do AMB Morumbi, que também é uma prova realizada pela VUNESP. Número 3 diz que o suco gástrico, ele apresenta um meio ácido com pH entre 1 e 3, condição em que as enzimas digestivas do estômago atuam com máxima eficiência na hidrólise de carboidratos, proteínas. Principalmente o ácido clorídrico é o principal responsável pela elevada acidez do suco gástrico. Item A. O carbonato de cálcio se dissolve e neutraliza uma solução ácida, por isso ele pode atuar como antiácido. Então ele pede equacione a reação entre o carbonato de cálcio e o ácido clorídrico, onde há a formação de gás carbônico. Então vamos lá. O carbonato de cálcio é inicialmente sólido, vai reagir com a solução aquosa de ácido clorídrico. Então, solução aquosa, eu coloco aqui aquoso. Agora, nós temos aqui uma reação classificada como dupla troca. E uma reação de dupla troca tem algumas etapas a serem cumpridas, das quais a primeira etapa é colocar as cargas das espécies. Então, por exemplo, eu começo colocando a carga do íon cálcio, que é um metal alcalino terroso, e por isso a sua carga é 2+. Consequentemente, o íon carbonato, para que nós tenhamos soma das cargas igual a 0, é 2-. O íon H+, tem carga positiva +1, e o íon cloreto negativa -1. Depois de colocarmos as cargas na reação de dupla troca, agora eu vou fazer a troca dos íons. Então eu troco o positivo de um composto com o negativo do outro e vice-versa. Muito bem. Então fazendo aqui a troca dos íons, então agora eu vou colocar o cálcio combinado com o íon cloreto. Cálcio combinado com o íon cloreto. E depois vou colocar hidrogênio com o íon carbonato. Depois de fazermos as trocas, eu vou recolocar as cargas e fazermos os acertos das fórmulas. O cálcio tem carga +2, 2+, e o íon cloreto 1-. Notem que para que a fórmula desse composto fique correta, é necessário que a soma das cargas fique igual a 0. E para que isso aconteça, eu pego as cargas e cruzo de cima para baixo. Só que quando eu pego a carga e cruzo aqui para baixo, vira índice. Aí eu pego o índice e multiplico pela carga. 2 vezes -1 deu -2, 2-. Com +2 deu 0. E o mesmo vou fazer aqui. O íon H+ tem carga +1 e o íon carbonato tem carga -2. E para a fórmula desse composto ficar correta, eu pego as cargas e cruzo de cima para baixo. E agora, cruzando as cargas de cima para baixo, em cima é carga, aqui embaixo é índice. Eu pego o índice e multiplico pela carga. 2+ com -2, 2- deu 0, a fórmula está correta. Cloreto de cálcio, bom, os cloretos são solúveis, exceto o cloreto de prata, chumbo e mercúrio, que são insolúveis. Como aqui não é prata, não é chumbo e nem mercúrio, consequentemente, cloreto de cálcio é solúvel. E se ele é solúvel, eu coloco o aquoso. E mais uma vez aparece aqui o nosso ácido carbônico, né? Como vocês já foram informados na questão anterior, ele é um ácido instável, por isso colocado entre o sinal de maior e menor,
e obrigatoriamente aqui do seu lado eu coloco o produto da sua decomposição, que é água líquida com liberação de gás carbônico. A reação de dupla troca, ela é evidenciada, neste caso, pela efervescência. A efervescência é caracterizada através da liberação de gás carbônico. Pronto, aqui está a reação realizada, faltando apenas aqui o balanceamento, né? Já que nós temos 2 átomos de cloro e 2 hidrogênios nos produtos, e para que nós tenhamos 2 hidrogênios e 2 átomos de cloro nos reagentes, eu coloco 2 mols de HCl aqui, a equação está balanceada. Um detalhe importante numa reação dissertativa é o aluno não esquecer de colocar os estados físicos, e outro detalhe, quando o ácido carbônico aparecer, se o aluno já souber, já coloca direto gás carbônico e água. Mas você pode colocá-la como eu fiz aqui, entre o sinal de maior e menor, e do seu lado você coloca o produto da sua decomposição. Pergunta item B. Determine a massa de carbonato de cálcio necessária para reagir completamente com uma solução que contém 0,4 mols de HCl, de ácido clorídrico, né? Muito bem. Como ali já está escrito o que é para eu fazer, então eu já vou providenciar já direto a resolução. 0,4 mols de HCl é o dado do exercício, eu deverei chegar em massa de gás carbônico. Muito bom. Então, primeiramente, eu vou agora usar a relação estequiométrica na reação anterior, né, que está me mostrando que eu tenho 1 mol de carbonato de cálcio para 2 mols de HCl, 1 mol de CaCO3 para 1 mol de HCl. Excelente. O mol do HCl do numerador, né? Permita que eu cancele com o mol do HCl do denominador. Mas restou quantidade de matéria, mas o que eu quero na verdade é massa. Então agora eu vou calcular a massa molar do carbonato de cálcio. Vou fazer o cálculo aqui à parte para vocês, tá? Ca, a massa atômica do cálcio é 40, a massa atômica do carbono é igual a 12 e a massa atômica do oxigênio vale 16. Desta maneira, vamos fazer aqui o cálculo da massa molar do carbonato de cálcio. A massa do cálcio vale 40, a massa do carbono vale 12, o oxigênio vale 16, vezes 3 dá 48, 48 mais 12 dá 60, e 60 com mais 40 do cálcio deu 100 gramas a massa de 1 mol do CaCO3. Ok, então eu vou escrever agora isso daqui. Eu vou escrever que 100 gramas do carbonato de cálcio é a massa de 1 mol. Eu coloquei aqui a quantidade de matéria, né, mol de gás carbônico aqui no denominador, né, para eu cancelar com o mol do carbonato de cálcio do numerador. Ok, prontinho, né? Aí está. Opa, aqui eu acabei de detectar aqui uma falha. A falha é que deixa eu apagar aqui, que a relação estequiométrica, aqui está, é 1 mol do carbonato de cálcio para 2 mols do ácido clorídrico, ok? Aqui está, é 1 mol para 2 mols. Pronto. 100 dividido por 2 dá 50, 50 vezes 0,4, resposta 5 vezes 4, né, 20 gramas, resposta final. 20 gramas do carbonato de cálcio é a nossa resposta final.
Bom, então, já que o exercício encontra-se já finalizado, eu não posso esquecer de deixar as especificações daquilo que foi apresentado. Aqui está. Eu digo lá para o corretor, né, o examinador, enfim, o professor que corrigir essa prova, que esse 0,4 mols corresponde ao dado fornecido pelo exercício. Digo para ele que esse 1 mol do carbonato de cálcio está para 2 mols do ácido clorídrico, corresponde a relação estequiométrica. Pode escrever somente estequiometria, já é o suficiente. E a seguir eu escrevo que esses 100 gramas de carbonato de cálcio corresponde ao mol, isso é a massa molar do carbonato de cálcio. Pronto, aí está a resolução simples desse exercício, fazendo uso dos cálculos de química por análise dimensional. Ok? Estão aproveitando? Espero que sim. Se vocês gostarem do vídeo, se você julgar que esse vídeo está sendo útil, passe as informações para os colegas e, se ajudar, dê um like no vídeo também para me ajudar no canal, eu agradeço. E se você achar que isso também não é suficiente, não dê like nenhum. Só o fato de ser útil para você já está sendo compensado esse trabalho. Número 4. Faculdade de Medicina Jundiaí. Na religião católica, habemus papam é a expressão em latim que anuncia à comunidade a escolha de novo Papa. Esse anúncio é acompanhado da produção de uma fumaça branca que sai da chaminé da Capela Sistina no Vaticano, onde ocorre a votação para a escolha do Papa. A fumaça branca é resultado da reação do clorato de potássio, cuja massa molar está aqui destacada, com lactose ou sacarose, além de uma resina conhecida como colofônia ou breu. A reação entre o clorato de potássio e a sacarose está representada a seguir e ela já está balanceada. E as equações termoquímicas de oxidação da sacarose e do cloreto de potássio estão aqui também representadas abaixo. Considerando que o volume molar dos gases na condição ambiente é 25 litros 1 mol, ele pede para você calcular o volume de gás carbônico produzido na reação de 0,2 mols de clorato de potássio. Pronto, muito bem. Um exercício relativamente simples. O dado do exercício aqui está, é o 0,2 mol do KClO3. Muito bem. Além disso, além da quantidade de matéria do clorato de potássio, eu quero, na verdade, o gás carbônico. Vou usar essa reação principal aqui, na qual me mostra que para 8 mols do clorato de potássio, ele vai originar 12 mols do gás carbônico. Então, a relação aqui é de 12 mols de gás carbônico produzido para 8 mols de clorato de potássio. Sendo que a quantidade de matéria, né, que chamamos de número de mol do clorato de potássio colocado aqui em cima, cancela com o número de mols aqui embaixo. Mas resultou quantidade de matéria em mols de CO2, mas o que ele quer é volume, então vou transformar o número de mol em volume usando o volume molar. Aqui está o volume molar. 25 litros de gás carbônico é o volume padrão nessas condições ambientes para a quantidade de 1 mol. 1 mol de CO2. Sendo que aqui o número de mol de CO2 do numerador eu cancelo com o número de mol do CO2 do denominador
E aí está a nossa resposta final, no caso em volume de gás carbônico. Bom, eu vou me atentar apenas para o raciocínio e não vou perder muito tempo na resolução. Eu já coloco aqui a resposta final, que é 7,5 litros de CO2, ok? A questão ela é dissertativa, como vocês já sabem, e o único detalhe que eu não posso me esquecer é de colocar as especificações do que aqui se encontra. Muito bem, e as especificações são as seguintes. O 0,2 mol é o dado do exercício, fornecido aqui do enunciado, dado do exercício. Os 12 mols de gás carbônico, 12 mols de gás carbônico para 8 mols do clorato de potássio é proveniente da relação estequiométrica, é a estequiometria. E por fim, 25 litros de gás carbônico, que corresponde a 1 mol de CO2, é o chamado volume molar. Deixa eu colocar aqui. Volume molar do gás carbônico. Ok? Tudo bem? Tudo tranquilo? Depois eu vou gravar uma videoaula de resolução de exercícios de análise dimensional usando concentrações das soluções, parte 3. Não perca, tá? Ainda essa semana. Para finalizar essa aula, eu escolhi esse exercício aqui da Unesp. Questão da primeira fase foi realizado recentemente. Diz assim: o limão Tahiti, por não apresentar sementes e ter suco abundante, com elevado teor de ácido cítrico, pode ser fonte desse ácido puro obtido no estado sólido. A primeira etapa dessa obtenção consiste na precipitação do ácido cítrico presente no suco do limão com citrato de cálcio, por adição de uma solução saturada de hidróxido de cálcio, conforme a reação a seguir. Aqui à esquerda está a fórmula do ácido cítrico, que está reagindo com hidróxido de cálcio, e aqui à direita está a fórmula do chamado citrato de cálcio. Muito bem. Além disso, aqui nós temos algumas informações, alguns dados que consideram que nessa reação foram obtidos 640 gramas de citrato de cálcio. As massas molares do citrato de cálcio e do ácido cítrico, estão aqui disponíveis. A massa molar do citrato de cálcio vale 498 gramas por mol e do ácido cítrico 192 gramas por mol. Também um dado fornecido está aqui o rendimento da reação de 100%, e cada limão Tahiti apresenta em média 2,5 gramas de ácido cítrico. Pergunta do exercício: de acordo com as informações, calcule o número de limões Tahiti necessário para obter 940 gramas de citrato de cálcio. Muito bem, então vamos lá. A pergunta: número de limões Tahiti necessário para produzir 640 gramas de citrato de cálcio é o meu dado inicial do exercício. Vamos escrever aqui, 640 gramas do citrato de cálcio. Esse é o meu dado inicial. E eu quero partir desse dado até chegar em número de limões Tahiti. Muito bem. Então, como fazer isso? Eu vou fazer isso da seguinte maneira, pessoal. Eu vou colocando aqui o dado do numerador e vou cancelando com o denominador até chegar à resposta final, tá? Bom, então o citrato de cálcio não interessa, certo? Não interessa. Tá, então eu já sei, isso vai ter que ser cancelado. E para eu cancelar esse dado, então eu vou escrever aqui
a massa molar do citrato de cálcio. Vou escrever aqui, ó, 1 mol do citrato de cálcio possui uma massa, essa massa aqui é a massa molar, viu, pessoal? A massa molar do citrato de cálcio. A massa molar do citrato de cálcio está aqui, ó, 498 gramas por mol. Então, vou escrever 1 mol do citrato de cálcio corresponde a uma massa de 498 gramas. Prontinho. Pronto, aqui está. A massa em gramas do citrato de cálcio do numerador. Cancelo com a massa em gramas do citrato de cálcio do denominador. Continuando. Agora o citrato de cálcio deverá sumir daqui, porque a relação é número de limões Tahiti. E ele fala que cada limão Tahiti tem 2,5 gramas de ácido cítrico. Então eu vou transformar esse citrato de cálcio em ácido cítrico através da relação estequiométrica. E a relação estequiométrica está aqui, ó, 1 mol do citrato de cálcio para 2 mols de ácido cítrico. Então, vou escrever aqui, através da estequiometria, 2 mols de ácido cítrico, 2 mols de ácido cítrico está relacionado a 1 mol do citrato de cálcio. Bom, excelente, ótimo. Porque esse mol aqui do citrato de cálcio do numerador, ele vai ser cancelado com o denominador. Agora eu vou pegar o número de mols do ácido cítrico e vou multiplicar pela sua massa molar. Aqui está a sua massa molar. 192 gramas por mol. Então vamos lá, vou escrever aqui então. 192 gramas de ácido cítrico. O que é isso aí? Isso aqui é a massa de 1 mol do ácido cítrico. Excelente. Aqui nós temos o ácido cítrico em mol do numerador, né? Que vai ser cancelado com mol de ácido cítrico no denominador. E para finalizarmos esse exercício, agora eu vou escrever aqui para vocês que um limão Tahiti apresenta em média 2,5 gramas de ácido cítrico. Vamos escrever aqui, ó, um limão do tipo Tahiti possui em média 2,5 gramas de ácido cítrico. Ótimo, muito bem. Agora praticamente notem aquilo que restou da nossa análise dimensional é exatamente aquilo que ele pediu. Ou seja, vocês viram que a economia no quesito tempo para resolver essa questão é grande, né? Quantas regras de 3 acabamos de economizar? 1, 2, 3, 4 regras de 3 deixamos de montar. E a finalidade é fazer o exercício ficar com a resolução mais simples, para você ganhar tempo, na finalidade ganhar tempo e assim você conseguir terminar toda a prova. O resultado dessa operação deu exatamente 1974 e a resposta mais aproximada é igual a... desculpe, aqui é 197,4, que a resposta aproximada mais próxima é igual a 200 limões Tahiti. Alternativa correta, que é a letra A. Como não se trata de uma questão dissertativa, é apenas uma questão objetiva, então eu não vou aqui deixar especificado tudo aquilo que foi relacionado.
Espero que essa videoaula tenha sido útil para dar uma melhor compreensão aos alunos na questão da aplicação da análise dimensional nos cálculos estequiométricos. Até a próxima aula. Muito obrigado a todos pela atenção.